eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 7º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 7º ano? Vamos começar a nossa videoaula falando um pouco sobre as expressões algébricas, né? Antes das videoaulas de revisão e de correção da revisão, nós já estávamos falando sobre as expressões algébricas. Nós já chegamos nesse capítulo do nosso livro, tá? Então, vamos só dar uma relembrada aqui, olha. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações, tá? As expressões desse tipo, elas são usadas com frequências em fórmulas e equações. E nós vamos aprender equações este ano, né? O próximo conteúdo já são as equações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. Elas também, gente, são chamadas de incógnitas. Vocês já viram que alguém, de vez em quando, as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa é uma incógnita. O que isso significa? Quer dizer assim que a gente não conhece muito bem essa pessoa, né? Porque a incógnita é uma letra que a gente não sabe o valor dela. A gente sempre está procurando o valor, né? Cada exercício nós encontramos o valor. Ela é uma variável, ela varia. Então, aquela pessoa é uma incógnita. Ela muda tanto que eu não conheço muito bem ela. Então, isso é, né, uma incógnita ou uma variável, né? São letras nas expressões algébricas. Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes, tá? Inclusive com um sinal, tá bom, gente? E deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos à letra. Por exemplo, menos 2x. Eu não preciso colocar menos 2 pontinho x para eu saber que o menos 2 está multiplicando x, tá? É a mesma coisa que estivesse multiplicando. A gente não precisa colocar o sinal de multiplicação. 3a é a mesma coisa que 3 vezes a. Você não precisa colocar 3 pontinho a para você saber que está multiplicando, tá bom? Olha aqui, exemplos de expressões algébricas. X mais 5, b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui, gente, é até uma fórmula, tá? De delta, equação do segundo grau. Vocês vão aprender isso no 9º ano comigo, tá bom? Letra C, 3/5 de m mais 1/6 de mn ao quadrado mais meio n. São exemplos de expressões algébricas. Como que é um cálculo de expressão algébrica? Um cálculo numérico de uma expressão algébrica. O valor de uma expressão algébrica depende do valor que estará atribuído às letras, tá? Para calcular o valor de uma expressão algébrica, devemos substituir os valores das letras e efetuar as operações indicadas. Lembrando que entre o coeficiente e a letra, a operação é de multiplicação, tá? Por exemplo, gente, o perímetro de uma figura. O perímetro não é a soma dos lados? Então, se eu for falar do perímetro de um retângulo, por exemplo, seria 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, que seria uma fórmula, né, nesse caso, para eu encontrar o que, gente? O valor do perímetro desse retângulo. Olha esses exemplos aqui, olha. Se eu multiplicar 2 vezes a base, que é 2, mais 2 vezes a altura, que é 3, eu vou achar o perímetro de 10 centímetros, tá? Se eu multiplicar aqui 2 vezes 4 e 2 vezes 2,5 e somar isso aqui também, eu vou encontrar o perímetro desse retângulo, que é igual a 13 centímetros. Se eu somar aqui, ó, 2 vezes 3 mais 2 vezes 3, eu vou encontrar o perímetro desse retângulo, que é 12 centímetros também, ok? Simplificando, gente, as expressões algébricas. Como que eu consigo simplificar essas expressões algébricas? Podemos escrever as expressões algébricas de forma mais simples, somando seus termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São termos que possuem a parte literal idênticas. Quando eu falo idênticas, o x, ele não é semelhante a x ao cubo, porque o x ao cubo está elevado a 3, o x está elevado só a x. E, por exemplo, a ao quadrado vezes b é semelhante a ao quadrado vezes b. Ou então, b vezes a ao quadrado, porque a ordem dos fatores não altera, né, gente, o resultado. Eu posso falar que eles são semelhantes. Se eles estiverem multiplicando, mas só em ordens diferentes, mas você precisa verificar os expoentes, se estão em cima da letra certinha para saber se eles são iguais. Porque os termos semelhantes são aqueles que possuem as partes literais idênticas, tá? E para simplificar, gente, uma expressão algébrica, o que eu tenho que fazer? Eu só posso fazer com aqueles que têm parte literal igual. Eu repito a parte literal e opero os coeficientes, ou seja, os números que estão fora. Ana Paula, e se os números estão sozinhos? Vamos supor, menos 2 e menos 4. Eles são semelhantes entre si, porque eles não têm parte literal, tá bom? E por que eu só posso somar, né, simplificar, somar ou subtrair expressões algébricas com aquelas que têm os termos semelhantes iguais? Vamos fazer um exemplo simples.
Quanto que é um leite, mais um leite, mais um leite, mais um leite? Aqui, ó, um leite, mais um leite, mais um leite, mais um leite. São 4 leites, ok? E um leite mais um arroz e um arroz. É um leite e 2 pacotes de arroz, não é mesmo? Ou eu posso falar que isso aqui é 3 leite arroz, arroz leite? Não. O arroz e o leite, nós não somamos. A gente soma os leites com os leites, os pacotes de arroz com os pacotes de arroz. Outro exemplo, olha só. Feijão ali, ó. Feijão e macarrão. Um pacote de feijão mais um pacote de feijão mais um pacote de macarrão é o quê? 2 pacotes de feijão mais um pacote de macarrão. Eu não somo feijão-rão, o pacote de feijão com o de macarrão. Eu somo aqueles que são semelhantes. Vocês estão vendo? E vira e mexe as pessoas falam que a matemática não está presente no dia a dia. Em tudo, gente. Em tudo está a matemática. Vamos aqui, só pra gente fixar. Olha só em um termo aqui, o que eu tenho que ver? Eu sei que o 5 é o meu coeficiente e o x é a minha parte literal. Olha aqui um exemplo. Lembra que eu falei que eu só posso simplificar, ou seja, somar ou subtrair termos semelhantes? Olha aqui, 3x menos x, eles são semelhantes, porque eles têm a parte literal idêntica, que é o x, tá? 3x menos 1, aqui quando não tem nada é 1, tá, gente? 3x menos 1x, eu vou repetir o x e fazer 3 menos 1, 2. E 12 menos 9, eles também são semelhantes. Por quê? Porque eles não têm parte literal, são só os números. E aí vem o quê? As regras de sinais, que eu falei com vocês que elas não abandonam a gente, né? Mais 12 menos 9, 3 positivo. Então, simplificando essa expressão algébrica, o valor é 2x mais 3, ok? Olha aqui na página 150, vamos fazer juntos. Deixa eu explicar para vocês. O livro, ele propõe algumas atividades que depois eu vou explicar elas destrinchadas, como, por exemplo, a multiplicação aqui de um número por uma parte, né, aqui a gente fala monômio, é porque eu não quero utilizar ainda esse nome com vocês, para que vocês não confundam. Tá vendo? 2b vezes 5. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, nós vamos fazer juntos, mas eu quero que vocês fiquem cientes e fiquem tranquilos, porque eu volto depois e explico separadamente também. Olha aqui, observe como Maíra simplificou 2 expressões. Aqui, olha só, o que ela fez? Ela pegou o 5a mais o 2a, ela repetiu a parte literal e fez aqui, ó, 5 mais 2, 7, ok? Porque a gente só pode somar termos semelhantes. E o menos 3 mais 9 deu mais 6. Aqui, que foi a multiplicação de uma soma, o que ela fez aqui, ó? 5 vezes 2b, 10b. 5 vezes 3, 15. É aqui que eu falei com vocês que depois eu explico passo a passo, sabe? Simplificar uma expressão é escrever outra equivalente, porém mais simples, ok? Vamos lá. Agora, simplifique as expressões. Letra A aqui, gente. X menos 5 mais 2x. O que eu tenho que fazer? Eu vou somar x mais 2x, 3x. E o menos 5 eu só repito. Aqui, olha, igual aquela multiplicação. Mas como eu falei com vocês, nós estamos fazendo juntos. E depois eu vou explicar para vocês passo a passo quando chegar na hora. O que eu faço? 6 vezes 2, 12. 6 vezes menos d, menos 6d. Porque aqui é a propriedade distributiva da multiplicação. E aqui, eu pego 7c menos 3c é igual a 4c. Mais 4 menos 8, menos 4. Simplificando isso aqui, dá 4c menos 4, ok? Esse aqui, olha, fica um pouco mais complicado para vocês entenderem agora, mas eu vou fazer junto com vocês para vocês pelo menos verem como que foi feito, tá? Mas lembrando que depois eu volto e explico mais detalhadamente. Aqui, olha, 2 vezes 5y, 10y, que é semelhante a menos 9y, então eu faço 10y menos 9y, y. E 2 vezes menos 2, menos 4, ok? Então, aqui simplificando ficou y menos 4. Aqui, olha só, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 3s, 12s, mais 4s, 16s. E eu somo com mais 6. Aqui eu multiplico 3 vezes 4, que vai dar 12. Eu posso subtrair com menos 7, porque eles são semelhantes, que vai dar 5. 12 menos 5, 7. E aqui, 3t vezes 3, 9t, menos 8t, t. Ana Paula, isso aqui ficou um pouco confuso, eu sei. Eu não foco nisso agora, porque depois eu venho separadamente e explico, tá? Podem fazer junto comigo e depois eu prometo pra vocês que eu volto e faço passo a passo na hora que chegar realmente o momento correto.
E aqui, olha, número 5, nós vamos fazer juntos também. Associe cada polígono à expressão que representa a medida do seu perímetro, escrevendo a letra e o símbolo romano correspondente. Gente, o perímetro não é a soma dos lados? Eu não falei que nós só podemos somar termos semelhantes? Olha aqui. 2p menos 3 mais 2p menos 3 mais 2p menos 3 só pode ser o quê? 6p menos 9, porque eu somo os 2p's e somo os menos 3. Eu não posso somar tudo junto, eu só somo os termos semelhantes. Então, o A, ele corresponde ao quê? Ao algarismo 3, 6p, algarismo romano 3, 6p menos 9. E aqui, 11 menos 2p é a mesma coisa que 44 menos 8p, porque eu somando 11 mais 11 mais 11 mais 11 dá 44. E menos 2p, menos 2p, menos 2p, menos 2p, menos 8p, ok? E aqui na letra C, p menos 2, mais p menos 2, mais p menos 2, mais p menos 2, mais p menos 2, é a mesma coisa que 5p menos 10, ok? Agora, gente, na página 151, nós vamos falar um pouco sobre fórmulas, porque as fórmulas nada mais são o quê? Do que expressões algébricas que nós realmente substituímos essas letras por números e achamos o valor numérico dela. Olha aqui, essa fórmula aqui, gente, é uma estimativa de quanto as crianças vão medir baseado na altura do pai e da mãe. Olha que interessante. A altura do menino, a estimativa da altura dele é dado pelo quê? Pela altura do pai mais a altura da mãe, mais 13 dividido por 2. E o da menina é a altura do pai mais a altura da mãe, menos 13 dividido por 2. Olha aqui, aqui a gente consegue uma estimativa. E como que nós vamos saber esse valor numérico? É só pegar as alturas do pai e da mãe e fazer esse cálculo. Então, olha aqui, baseando aqui, né, tendo como exemplo que o pai tem 1,75, ou seja, 175 centímetros, e a mãe 168 centímetros, aqui nós vamos saber, substituindo isso, que a projeção, né, a estimativa da altura do menino é de 1,78 e da menina de 1,65. Olha aqui, gente, as sentenças matemáticas que indicam de maneira resumida quais são os cálculos realizados para obter certo resultado são chamados de fórmulas. Nas fórmulas, as variáveis, né, as incógnitas, as letras, representam os números. Vocês poderiam fazer esse cálculo, tá? Aqui, olha, nessa resposta pessoal, da estimativa de qual vai ser a sua altura e mandar em uma foto. Eu quero ver o sétimo ano interagindo mais com as aulas, tá bom? Outros exemplos de fórmula, gente, são as fórmulas para achar as áreas, né? Olha aqui um exemplo. Sabendo que a área do triângulo é calculado pela fórmula base vezes a altura dividido por 2, calcule a área de um triângulo que possui base 2 e altura de 8 centímetros. É só vir aqui e substituir as letras B, que é a base, por 2 e a altura por 8. Então, vai ser 2 vezes 8 dividido por 2, que vai ser 16 dividido por 2, que é igual a 8 centímetros ao quadrado, porque quando é a área, né, sempre é ao quadrado. Olha um outro exemplo. Qual é a área do triângulo que possui base de 14 centímetros e altura de 6 centímetros? É só eu fazer 14 vezes 6 dividido por 2. Isso vai dar o quê? 42 centímetros ao quadrado. Então, as fórmulas, elas estão presentes no nosso dia a dia, sim. A gente já até fez isso nas séries anteriores. Vou deixar para vocês alguns exercícios. Olha só. Página 151, número 6. 152, 7, 8, 9. 153, 10 e 11. Ok? E vocês vão fazer isso aqui para mim no caderno. Olha aqui. Vocês vão fazer uma pequena pesquisa, né? Vocês até sabem já isso. Qual que é a área do quadrado? Fazer um desenho do quadrado e colocar a área dele, tá? Qual que é a área do retângulo, do paralelogramo, do losango e do trapézio, tá bom? Depois, na número 6, vocês vão calcular a área dessas figuras aqui abaixo para mim, ok? Não precisa copiar a pergunta, só coloca o número da videoaula, a data e as respostas. E na número 7, vocês vão reduzir os termos semelhantes abaixo, tá? Vocês só podem reduzir os termos semelhantes. Ana Paula, se tiver alguma expressão que não tem termo semelhante, você só copia a expressão, tá? Você só reduz os termos semelhantes. Então, vocês farão essas atividades para mim, lembrando que não precisa copiar as perguntas, mas essas são bem pequenas. Se você quiser manter o seu caderno organizado, aqui você não vai gastar tanto tempo fazendo a cópia dessas perguntas. A do livro, que eu acho que elas são maiores, aí fica, né, até besteira você acabar copiando. Mas essas que eu passei aqui na apresentação da aula, eu acho até interessante. Não é obrigatório, mas eu acho interessante porque elas são muito pequenininhas e assim fica bem organizado. Tá bom?
Sétimo ano, espero que vocês tenham entendido. Estou com muita saudade de vocês. Fiquem em casa, por favor, porque dessa forma tudo vai passar mais rápido e logo, logo nós estaremos juntos, viu? Um grande abraço em cada um de vocês. Fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.